Programa Revista Rural, um oferecimento. Campineus, uma safra de benefícios para você colher bons negócios. Compre produtos Iara e acumule pontos. Só quem tem Iara tem boa colheita. Consórcio Jacto, condições especiais para você conseguir seu equipamento zero. Mais uma semana se passou e estamos de volta, trazendo o melhor do agronegócio para você. Tá curioso para saber o que a gente preparou? Então, dá uma olhada nos principais assuntos. Como criar galinhas exóticas? Nova mandioca mais produtiva chega ao mercado. Tecnologia de reprodução impulsiona a pecuária. Algodão colorido é bonito e lucrativo. O passo a passo do cultivo de pimenta do reino. Começa agora o programa Revista Rural, a sua revista eletrônica do agronegócio. Criar galinhas exóticas é uma paixão que Mário Salviato transformou em negócio, com muito estudo e muito profissionalismo. O resultado? Um desfile de animais lindos que enchem os olhos e podem ser uma boa opção de criação. À primeira vista, elas podem até parecer diferentonas, mas a criação de aves de raças puras pode ser uma opção bastante viável e economicamente positiva para o pequeno produtor. Nós estamos aqui com o Mário, que é o proprietário, dono aqui do criatório. Eu, primeiro de tudo, agradecer, Mário, você nos receber aqui e mostrar toda essa tua estrutura, os teus animais. E, claro, te perguntar um pouquinho da tua história. Como que começou essa tua relação com a criação? Bom, eu acho que eu já nasci com isso no DNA, né? É uma coisa que sempre esteve muito presente na minha vida, desde que eu me lembro, e eu sou apaixonado por isso, né? As aves, elas começaram a ter um papel mais presente mesmo. Eu tinha uns 7, 8 anos, né, quando eu comecei a separar as raças sem conhecer as raças, né? Eu separava os padrões das aves sem entender muito bem como elas funcionavam, mas eu ia separando. E depois, realmente, quando comecei a ter acesso à internet, aí quase com seus 30 anos aí que eu comecei a entender mais, né? A entender a diversidade, entender as características de cada raça. Aí que partiu mesmo para essa parte hoje mais profissional. Em que ano que foi isso, que você começou esse seu trabalho, essas tuas pesquisas? Há quanto tempo que você tem esse criatório? Da forma profissional, nós começamos em 2007, né? Que eu comecei a separar as raças por volta, assim, raças mais, aí eu comecei com mais ou menos umas 20, 25 variedades, 89, 90 mais ou menos. Já faz alguns janeiros, viu? E você vem de família de produtores? A tua história é de agro mesmo? Isso, a gente é de família de produtor rural, tanto produtor de leite, plantava algodão, plantamos laranja. Hoje a propriedade, a maior parte é cana. Ainda temos um pouco de gado, criamos um pouco de gado Sinti, mas a maior parte hoje da propriedade é cana. Quantas raças hoje você trabalha aqui? Eu tenho em torno de 180 variedades. 180, e genética pura de cada uma? Isso, exatamente. Essas daí que a gente fala são variedades já selecionadas, de padrão, né, de variedades de raça pura. Você mostra pra gente a tua estrutura, as tuas raças, o seu trabalho aqui do criatório? Claro, vamos lá conhecer, mostrar um pouquinho para vocês.
Bom, nós estamos na sala de incubação. Esse aqui é o primeiro passo do criatório. Mário, é isso, né? Aqui começa toda a história do trabalho que vai ser feito até chegar no produto final. Aqui começa aquela velha pergunta, que nasceu primeiro, o ovo ou a galinha, né? Então, assim, para você ter o plantel, você tem que ter o ovo para produzir o pintinho, né? E realmente aqui a gente começa com o processo. A incubação, no caso das galinhas, são 21 dias, né? Temperatura controlada, umidade controlada, né? E os ovinhos aí na formação de embrião. Nem todos os ovos, né? Nem todos os ovos do processo ele vai formar embrião, né? Existem os ovos que não estão férteis e os ovos que o embrião vai morrer no processo, ou por a própria nutrição não foi suficiente, o embrião é fraco, enfim, existem várias situações que o embrião pode estar morrendo. E depois, ao final do processo, também a gente vai ter lá o embrião que pode não conseguir romper a casca. Também é nessa sala que é realizado o exame de ovoscopia. Com as luzes totalmente apagadas e apenas uma lanterna acesa, o produtor checa se o embrião, em diferentes fases, está se desenvolvendo corretamente. Aqui a gente consegue ver as veias, aqui na parte de baixo. O embrião já está bem formado, né? É bom quando o ovo está um pouquinho menor, que aí você consegue ver uma distinção melhor, mas aqui você vê. Inclusive esse embrião está se desenvolvendo muito bem, né? A gente vê pela mancha, pela formação. Aqui você vê a formação do embrião, ele é essa parte escura, né? A gente consegue às vezes ver algumas veinhas até que em volta aqui. E a parte clara ainda é a parte que ele está se alimentando. Num ovo que não está galado, isso daqui fica totalmente transparente, né? Se vocês quiserem, depois a gente pega um para estar como referência, né? Um ovo que não está formando, ele não vai ter essa mancha escura do embrião, no caso, né? Ele fica totalmente transparente, né? Esse ovo não tem nada, ele não iniciou o processo, né? Então ele não tem nenhuma característica. A única coisa que a gente consegue ver nesse ovo é a questão na parte de cima onde tem a bolha de ar e a parte, no caso que ele está, vamos dizer assim, a estrutura que vai receber o embrião onde ele vai começar a se formar. Na criação de aves de raça pura, a estrutura do criatório tem influência direta na qualidade do trabalho. Hoje, o Mário possui 8.000 animais e tem capacidade para abrigar cerca de 12.000. O que o produtor, assim como você, precisa ter para fazer um negócio desse funcionar em estrutura? Bom, aqui nós temos hoje 4 galpões grandes, né? Mas não precisa nada disso, né? Hoje nós temos aí quase 400 boxes. Você precisa do quê? Você precisa de uma metragem de cada box em torno para manter uma família de 2 por 2, né? Seguindo que essas aves vão ter um conforto, né? Elas vão ter o comedouro, o bebedouro, um puleiro, um ninho, uma boa cama, né? Uma boa ventilação, uma entrada de ar. Então ela tem que ter, não pode sentir muito calor, ela tem que ter um conforto, um bem-estar para que consiga se desenvolver bem. A limpeza e desinfecção do local deve ser feita no mínimo a cada 15 dias. Além disso, proteger os galinheiros dos predadores é um ponto bastante importante. Hoje é muito importante o tipo de tela que tem que ser usado, né? Você vai usar para não entrar pássaros dentro do galpão. Você vai usar uma tela de pássaro ou aquela de galinheiro, que o buraquinho é um pouco menor, que os pássaros não consigam estar entrando. Também evita problemas, doenças, problemas que possam o pássaro trazer para dentro do galpão. No começo, os animais são separados por tamanho. E quando começa a fase reprodutiva, cada raça ganha seu próprio espaço. Não só na questão do bem-estar, mas também na questão da reprodução, para não ter cruzamento entre raças diferentes.
né? Porque quando você trabalha a raça pura, você quer que aquela raça cruze somente com as variedades, os mesmos tipos de indivíduos, né? Então por isso que é feita a separação. Estava falando de bem-estar, né, e desse espaço que elas têm, que os animais têm, e a gente vê em cada uma das baias essa questão da alimentação disponível para elas. Como que funciona isso da alimentação, dos momentos que ela vem aqui para comer e etc? Cada raça come uma quantidade de alimento, então você tem que balancear por variedade e por idades. Existem os pintinhos que comem um tipo de ração, aí eles vão crescer um pouquinho, aí com mais ou menos 60 dias a gente muda a ração, depois com mais ou menos aí uns 120 dias vai mudar novamente, e a hora que começar a postura muda novamente. Então tem essa diferença. A ração, depois que elas começaram a postura, o galo tem que ter nutrientes específicos para o galo, né, para ele manter a fertilidade. Dependendo da ração, você reduz a fertilidade. Então, a gente prepara a ração aqui, justamente para tentar ter um controle sobre a qualidade do produto que você está dando. Além de todo o profissionalismo, com orgulho, o produtor mostra algumas das aves mais curiosas que tem no criatório. Primeiro de tudo, por que desperta tanta curiosidade do público essas raças que na imagem são tão diferentes? As pessoas são muito acostumadas com aquela galinha de postura, frango de corte, né? Ou a galinha caipira. E as aves que a gente tem, elas são linhagens puras, então elas têm características muito bem definidas, né? Então aí, por exemplo, a gente entra com o casal de polonesa preto tupete branco, você vê, além do tupete que todas as polonesas têm, essas daqui, ela é totalmente preta, é uma ave inteiriça preta, e só o tupetinho é branco, né? Então essa é uma das principais características, tanto o macho como a fêmea. Você vê o macho, ele tem o tupete um pouco mais espalhado que a fêmea, né? O dela, ela vai mais no cabeleireiro, o tupetinho dela é mais bonitinho, mas ambos têm o tupete branco. E aí tem diversas outras variedades de polonesa, né? Sua origem europeia, né? E a característica principal dessa raça é realmente o tupete. Um dos cuidados que a gente tem que ter, principalmente com essa raça, por ter um tupete muito grande, né, ela tem muita facilidade de ter infecção nos olhos. Então é dos cuidados principais com essa variedade, é o cuidado que nós temos que ter com os olhos das aves. Essa daqui é uma raça, é um pet, né? Esse daqui é o legítimo pet nas galinhas. Uma ave muito dócil, muito tranquila, e assim, uma das principais características dessa raça é a pena desfiada, que lembra um pelo. Essa ave ela se dá muito bem com crianças, com idosos. A fêmea e o macho são muito tranquilos, é a sedosa do Japão, né? Ela realmente, a finalidade dessa ave é como pet. Existem criações para abate, só que assim, elas têm a carne negra, então entra numa carne exótica, né? A carne dela só perde, a pigmentação dela só perde para o Assemani, que é a ave que tem a pele, os ossos totalmente negros, né? Ela só perde para ela. E ela assim, é uma ave que ela tem como principal cuidado, né? Nós temos que ter a questão de umidade, né? Ela é uma ave que na época das chuvas principalmente, a umidade ela causa muito problema respiratório nessa ave, né? Também tem que se manter ela de preferência em ambientes fechados, nunca em ar livre, solto assim, porque acaba estragando muito a pena, por ser uma ave pequena, perna curta, né? Acaba tendo algumas dificuldades com relação a isso. Esse daqui é o índio gigante. Às vezes as pessoas se confundem um pouco com essa raça na questão do galo de combate, do combatente. Essa raça não tem nada a ver com combatente. Ela é uma ave dócil.
é uma das únicas raças brasileiras, né? Está sendo feito um trabalho de reconhecimento mundial em cima dessa raça. É considerado uma das maiores raças de galinhas, né? Hoje existe exemplares aí que chegam ao 1,20 m, né, de envergadura. É uma ave muito grande. Você pode ver, olha, essa fêmea mesmo, ela tem de envergadura, como o pessoal médico é da ponta do bico à ponta da unha, eles esticam, ela deve dar mais de 1 metro, né? O macho é um macho jovem também, é um macho ainda que vai se desenvolver. É uma variedade hoje que tem um público muito interessante. As pessoas gostam muito dessa raça, principalmente por conta do tamanho, né? Da questão do lembrar muito uma galinha caipira gigante. Diferente das aves, das outras ornamentais, que tem dificuldade com relação a chuvas, tem dificuldade com preocupação com olho, com pena, essas daqui não. Mas essas daqui, elas têm muita questão, por ser uma ave muito longevida, de pernas compridas e tal, elas podem ter muito problema na questão da articulação. Ela dá muito problema na articulação, aí ela perde as pernas, começa a andar de joelho, que é como a gente fala, né? Então é uma ave que tem que tomar um certo cuidado com relação a isso. Esse daqui é o Ansemani, né? Uma ave também asiática, como a maioria das aves. Eu acho que as aves mais diferentes, as aves mais ornamentais, elas são as aves asiáticas. Qual que é a característica principal dessa ave? É realmente a coloração preta. Ela é uma ave de pigmentação muito escura, né? Ela tem inclusive os ossos dela, são ossos pretos, a carne é preta, os órgãos internos da ave é preto, só o ovo que não é preto. O valor dessa ave ele é muito alto, né? Hoje, se você cotar no mercado internacional, uma ave dessa daí chega a $2.700, né? Então é realmente uma ave muito cara. Aqui no Brasil custa quanto, para a gente ter uma ideia? Um casal ele está na faixa de R$2.500 para criação, né? Porque não existe hoje um mercado de abate nessa raça. Das aves todas que você tem aqui, qual é a que mais produz ovos por ano e qual que é esse número? A Leghorn branca, ela é uma das aves que mais produz. Ela passa de 300 ovos ao ano, é praticamente um ovo todos os dias, né? Eu costumo brincar que a Leghorn é a maior fonte de proteína que existe no mundo, né? Porque ela come pouco, é uma ave pequena, seria uma ave assim, não tem nada diferente, uma ave branca, meio sem graça, só que a produtividade dela é algo incrível. Com compradores espalhados de norte a sul do Brasil e até mesmo de outros países, como a Angola, por exemplo, a clientela vai desde pessoas que querem ter uma ave como pet, até os que desejam fazer a produção de carnes e ovos. Essa criação de aves ornamentais ou então para outros mercados, como você também faz aqui, é uma boa opção para o pequeno produtor, o produtor rural de menor porte? Não, sem dúvida, né? Hoje existe uma dificuldade muito grande para o pequeno, né? As grandes, por exemplo, uma produção de ovos orgânicos, né? Você consegue agregar valor. Uma produção de ovos industrial, você vai concorrer com grandes empresas que produzem assim, milhões de ovos por dia, né? Então existe essa diferença. Então realmente a ave ornamental, você agrega valor. O ovo orgânico, o ovo caipira, você agrega valor. O frango orgânico caipira você agrega. Você tem a venda de pintinhos. Então tem um leque muito grande que você pode explorar. Você tem a tua estrutura bem estabelecida aqui, onde nós estamos conhecendo. E quem está assistindo pode querer começar a ter esse mesmo trabalho. Se você pudesse dar uma dica, contar para o pessoal, por onde se começa para ter um criatório? Começa entendendo o que você quer. A pessoa tem que entender exatamente o que ela deseja para ela. A criação de raças ornamentais, por exemplo, é uma coisa assim que ela tem que avaliar o mercado que está em um entorno, o que ela vai trabalhar com a venda de ovos, com a venda de pintinhos, com a venda de aves. Ela tem que entender também o que ela vai criar,
as dificuldades que é a raça que ela achou interessante e principalmente ela tem que gostar do que ela está fazendo. Eu sempre digo para as pessoas, as aves ornamentais, as aves exóticas, elas são como quadros de artistas. Cada uma tem o seu valor. Então, para você conseguir definir o valor daquela ave, você tem que saber tudo sobre a raça. Você tem que ter o olhar clínico. Falar, não, essa raça é boa, essa raça não está tão boa, não está dentro do padrão, está bem padronizado. E aí você consegue agregar valor no seu produto. Tem mandioca nova chegando ao mercado e olha, ela é mais rústica, precoce e bem mais produtiva. Os produtores, é claro, estão animados com a novidade. Uma nova cultivar de mandioca, desenvolvida pela Embrapa, promete ajudar a elevar ainda mais a cultura na região do estado de São Paulo. Trata-se da BRS 429, uma variedade altamente produtiva que apresenta resistência às principais doenças que atingem a região e que tem ainda maior precocidade, podendo ser colhida aos 8 meses. Para nós da pesquisa é muito gratificante quando a gente volta a pensar 14 anos atrás, na safra de 2008, quando foram implantados os campos de cruzamento que deram origem à população da onde foi selecionada a BRS 429, né? Quando nós pensamos em montar aqueles campos de cruzamento, o nosso objetivo era obter um material com arquitetura que facilitasse o plantio mecanizado, coloração da polpa da raiz amarela, elevada produtividade de raízes, que é muito importante, né? E o principal para a mandioca de mesa, baixo tempo de cozimento, boas qualidades culinárias, para quê? Para que ela pegasse mercado e o gosto dos produtores. Os resultados produtivos da nova mandioca animam. No Paraná, por exemplo, ela superou em 25% as variedades cultivadas tradicionalmente. E em São Paulo, acredite, chegou a produzir 50% mais. Além disso, suas características únicas conferem a ela um melhor aproveitamento comercial. Ela se destaca principalmente pela sua haste, favorece a mecanização, né? Nós temos uma mecanização bem legal, porque nós temos um comprimento de haste bom para trabalhar com a parte que a gente usa para plantio. Depois a gente pode olhar lá na frente também, nós temos um pé, as raízes da mandioca uniforme. Um pé de mandioca chega aí a dar 5, 6 quilos por pé em uma área, então a gente ganha em espaços, né, de terra, então é legal por isso, né? A polpa da mandioca é muito boa, é gostosa, é bem amarela, então esse conjunto de fatores tem favorecido o desenvolvimento e o plantio dela. Então ela tem sido bem aceita pelos produtores aqui para nós, e a nossa expectativa é que os produtores aceitem bem essa mandioca, né? Ela é bastante resistente também favorável ao nosso clima, resistente à praga. Pode ver que nós estamos aqui com a mandioca alta e não tivemos tanto ataque de pragas assim nela esse ano, graças a Deus. Então é um material que a gente indica para o produtor rural com bastante qualidade técnica. A boa resistência da BRS 429 salta aos olhos, facilitando o manejo da lavoura e reduzindo os tratos culturais. A gente trabalhou a parte de manejo de insetos pragas da cultura da mandioca que prejudicam a produção de raízes de mandioca de mesa. Trabalhamos aqui principalmente a parte de desfolhadores, que seria o mandaravá da mandioca, e a mosca branca, pensando em pragas da parte aérea, né, que elas prejudicam a questão de produção de fótons assimilados e, por consequência, o crescimento e depois o cozimento das raízes. Já na parte de danos diretos de raízes mesmo, nós trabalhamos com o curculionide e uma praga que acontece mais aqui no noroeste do Paraná, que se chama o gongo, o besouro, que seria o Migdolus frianus, que é uma praga originária da cana-de-açúcar e da pastagem, que nessa região aqui ela está presente no solo, então ela ataca as raízes, fazendo abertura de
de porte de entrada e prejudicando o valor, a raiz, né, o consumo final dessa raiz, porque elas apodrecem. Então nós trabalhamos aqui aspectos de reconhecimento dessas pragas, a parte de monitoramento dessas pragas e como fazer o manejo. Os produtores também já se mostram animados com as possibilidades de ganho que a nova variedade oferece. Eu já trabalho com 3 variedades da Embrapa, BRS 01, que é a queridinha da nossa propriedade, a BRS 420 e com a BRS 399. E viemos prestigiar hoje o lançamento dessa lindona aqui, da BRS 429, que ela promete uma produção maior, uma coloração mais amarelada na raiz e uma quantidade maior de beta-caroteno, inclusive a formação dela, a ramificação dela é muito boa para o plantio mecanizado, né? E é isso que a gente está procurando sempre, está diversificando, procurando novidade, tecnologia e está tudo sendo comprovado aqui hoje. Eu acho que essa variedade aqui ela vem para deixar todo mundo bem satisfeito. Aqui nós estamos em Diamante do Norte, que é um local muito importante para o trabalho com mandioca de mesa que a gente desenvolve no centro-sul do Brasil. Essa parceria já tem quase 14 anos com a Universidade Estadual de Maringá e o Colégio Agrícola Regional do Noroeste. Vem assim, se desenvolvendo e nós fizemos aqui uma base onde nós trabalhamos experimentação, validação dos materiais, né, e também agora com a transferência. Então é uma base que reúne bastante conhecimento, bastante experiência nos trabalhos nossos com mandioca de mesa. Nós introduzimos muitos clones dos nossos programas de melhoramento e fomos selecionando e felizmente, né, com apoio importante desses parceiros, mais o IDR, do Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná, outros parceiros como a UniOeste, a Atimop, a gente vem conseguindo avançar e entregar produtos, né, boas variedades, boas cultivares para a sociedade. Quando o Rangel chegou com a proposta, para nós assim, foi uma dádiva, porque realmente foi uma proposta que a gente estava aguardando um trabalho para ser desenvolvido. Foram muitos anos de trabalho e hoje é a consagração. Esse lançamento aqui na Fazenda, Escola de Diamante do Norte, para nós da UEM, importantíssimo. E quem quiser mudas ou mais informações sobre a BRS 429, podem entrar em contato direto com a Embrapa Mandioca e Fruticultura, através do endereço que está na tela. As modernas técnicas de reprodução animal empregadas na pecuária foram responsáveis por um gigantesco salto de qualidade, aproveitando ao máximo os recursos genéticos disponíveis e oferecendo carne e leite de excelente qualidade. O Brasil é um dos maiores produtores de carne e leite do mundo. E todo esse sucesso, em muito se deve às modernas técnicas de reprodução animal disponíveis hoje no país. Quando a gente fala sobre a inseminação, a gente tem que lembrar que nós trabalhamos em produzir proteína nobre. Nós queremos produzir alimentação para a população. Então você tem que produzir em maior quantidade, menor espaço e menor custo. Um dos fatores é a genética e por isso que nós fazemos isso com o que tem de mais atual, de mais desenvolvido, da melhor genética, para que, como eu disse, produza mais com menor custo. Campeões de genética. Para chegar num nível desse e um touro ser top de linha hoje no Brasil, a IATF é uma das grandes opções que o produtor tem no mercado. A IATF é uma tecnologia que veio para ficar, né, é uma passagem de ida e não tem volta. E isso vem somando cada vez mais. Para a inseminação foi o grande
passo para esse salto, né, no nosso processo de inseminação. Mas a gente sempre lembra que a IATF traz outras vantagens, como no programa de melhoramento genético, como na fase de manejo dos animais, vacinação, vermifugação, separação. Uma fazenda, uma vez instalada, a IATF, ela tem muitas vantagens, né? Inclusive com a otimização da mão de obra na fazenda. Foi a partir de 2010 que a IATF tomou a frente no mercado dos meios de inseminação. Hoje, por exemplo, 99% do mercado de corte utiliza a técnica, com mais de 23 milhões de doses aplicadas. Mas para que o resultado venha, é preciso tomar certos cuidados. Primeiramente, a fazenda tem que ter uma estrutura e nada melhor, todo o processo que você vai implantar numa fazenda tem que ter mão de obra, equipe, pessoas. Você tem que investir em pessoas, em equipe, para poder ter resultados, né? A seleção da equipe é fundamental para que você tenha bons resultados. Aí você tem que ver score corporal dos animais, a parte sanitária, você tem que ter um programa de melhoramento, você tem que ter um programa de inseminação artificial. Preço de doses as mais acessíveis, as mais caras, como que está essa questão de mercado? Vamos falar no leite. Hoje você vai fazer um investimento aí de um touro provado, um touro superior, um touro melhorador, aí na faixa de uns R$35, né? Uma média de 25 a 45. Ah, mas tem sêmen de R$100, 200? Tem, mas a média vai ficar na 25 a 45, uns R$35. No gado de corte, você tem uma média aí de uns R$25, de 20 a R$30 a média. Agora, a gente tem que lembrar que no caso do gado de leite, você tem o sêmen sexado, que isso daí já salta um pouquinho mais na faixa dos 150 a 200, onde você vai ter aí a expectativa de 90% do nascimento do sexo. Apesar da importância mercadológica, atualmente o Brasil possui dois cenários distintos quando o assunto é a inseminação artificial no corte e no leite. No corte nós somos os campeões mundiais, o Brasil é o principal mercado de sêmen de corte no mundo, e no leite a gente está com a lanterna, 16%, quando a gente tem uma média mundial de 65%, muitos países chegando a 80%, 90%. No corte a gente tem 23%, 26% e os nossos competidores, produtores, Austrália, Estados Unidos, Uruguai, Argentina, entre 7% e 10%. Por que essa diferença? No corte, grandes fazendas, a IATF foi a locomotiva que proporcionou esse crescimento muito grande do uso da inseminação artificial. Enquanto no lado do leite, nós temos uma massa muito grande de médios e pequenos produtores que têm uma certa dificuldade tecnológica ou cultural de aceitar ou adicionar essa tecnologia na rotina. Mas a minha expectativa com a consolidação das fazendas de leite, muitos trabalhos que estão sendo realizados, esse diferencial, essa diferença que nós temos aí, a pecuária desenvolvida em outros países, a gente possa tirar. E você imaginar o Brasil com 16 milhões de vacas, se ele inseminar 30% de suas vacas, nós também vamos ser o país número 1 em termos de sêmen de leite também. E por falar em ranking, no corte duas raças se destacam nos meios de reprodução. Dados da Asbia apontam que em 2022, 59% das vendas de sêmen foram de touros Nelore, enquanto 28% de Angus. A voz do criador é a voz de Deus. O criador escolhe, ele tem a liberdade de escolher, e ele optou muito pelo Nelore, pelo agrupamento Nelore, porque tem o Nelore mocho, né? Tem o Seipe, o Nelore Seipe.
E no Angus também a gente tem o grupamento Angus, o Angus e o Brangus também, como as raças preferenciais que representam mais de 90% das vendas de sêmen de corte. Desenvolvimento genético. No lado do leite, o holandês é o grande representante da inseminação artificial. Você tem no Jersey, no Girolando e no Gir leiteiro também uma expressão, mas o holandês é a grande raça quando você fala em termos de vendas de sêmen de leite. Independentemente de qual seja a técnica escolhida pelo pecuarista, uma coisa é certa: tudo começa com a coleta do material genético dos animais. E olha, o passo a passo disso requer muita atenção. O exemplar que estava sendo amostra é um touro da raça Angus. Esse animal, antes dele vir para cá, ele passou por um processo de higienização. Todo reprodutor, antes de coletar, ele passa por um processo de higienização, onde ele passa pelo tronco, é feita uma lavagem prepucial e peniana, né, para que ele fique mais isento possível de contaminação do sêmen. Posteriormente a essa higienização, ele veio para a apresentação, e no ato da apresentação, os coletadores fizeram 2 saltos, que a gente chama de falsa monta, onde o touro salta sobre a manequim, é feito o desvio peniano, mas não é colocado na vagina. Essa técnica é utilizada para que a gente consiga um maior volume de ejaculado e uma maior concentração. Não são todos os animais que aceitam essa técnica. Por isso, além de precisar conhecer bem cada indivíduo, é de suma importância preparar bem as ferramentas utilizadas nesse processo. A vagina artificial ela é previamente preparada, né, onde é feito todo um trabalho de higienização dela também, e aquecimento, ela previamente, a água que vai dentro da vagina, ela é previamente aquecida na temperatura ideal, né? E o animal só ejacula quando ele sente a entrada da vagina artificial. Então a gente viu no final, no último salto do animal, é feito o desvio peniano, automaticamente ele ejacula. Esse sêmen vai para uma cápsula de recepção, né, que é devidamente higienizada, esterilizada. E após a coleta, esse sêmen é identificado, colocado no sistema a vácuo e disparado para o laboratório, onde ele leva entre o percurso aproximadamente 1 minuto. E lá no laboratório é analisado e, estando tudo ok, dá seguimento no processo de industrialização. Em expansão, a transferência de embrião também é uma ferramenta na reprodução animal. E o Brasil cada vez mais se destaca nesse mercado, sendo um fornecedor da tecnologia. Nós temos produtores cada vez mais procurando esse tipo de tecnologia por conta das diversas vantagens que um embrião hoje ele oferece para a propriedade daquele produtor. Então a gente vê aí como que a gente tem grandes oportunidades de crescimento de vendas, mas também crescimento na melhoria dessa biotecnologia. Juliana, no passo a passo do dia a dia, né, nas semanas da coleta, quais são os principais pontos que devem ser observados, os cuidados que devem ser tomados para que não dê errado e a gente consiga expressar o melhor? Então, pra gente, a partir do momento que a gente tem já um embrião produzido, né, um embrião DT, congelado ou vitrificado ou fresco, o ponto-chave nosso é a nossa receptora. A nossa receptora ela tem que ser de extrema qualidade. Ela tem que estar com o protocolo sanitário em dia, com todas as vacinas reprodutivas feitas. Também um protocolo nutricional muito bem estabelecido para que essa receptora tenha condições nutricionais para gerir aquele feto, né, e posteriormente parir aquele bezerro. E depois disso, depois que tudo isso estiver muito bem organizado, né, as instalações também da propriedade são muito importantes para que a gente consiga desenvolver todo o processo. Quando a gente oferece um conforto para o animal, bem-estar animal, então a gente passa para o ponto de observar o protocolo, né, mesmo da TETF, que é a transferência de embriões em tempo fixo. O protocolo deve ser orientado por um médico veterinário, que vai selecionar as receptoras e acompanhar a expressão de cio, verificando se delas virá uma gestação positiva. Com isso feito,
chega o dia da transferência. No dia da transferência, o veterinário está lá, presente, ele vai passar receptora por receptora no curral, vai avaliar a condição ovariana e uterina dessa receptora. Se ela estiver apta, se ela estiver bem para receber esse embrião, ele faz a transferência. E depois disso a gente ainda tem os manejos de diagnóstico de gestação aos 30 dias, aos 60 dias junto com a sexagem. Né, a maioria das propriedades fazem esse manejo, aos 60 dias a gente vê se o bezerro é macho ou fêmea, e depois disso a gente deixa aí a receptora, né, levar a gestação até então o nascimento do bezerro. A gente precisa observar o nascimento desse bezerro, ver se ele precisa aí de uma colostragem, ver se a receptora realmente produzir um colosso de qualidade, ver se ele mamou, cura de umbigo também, e também aí os cuidados neonatos, né? A gente essa observação desse bezerro e ter um cuidado especial com ele para que ele consiga se desenvolver, desmamar e expressar a máxima qualidade que ele tem, a máxima qualidade genética que ele carrega com ele, conseguir expressar a campo. Vale a pena então, seja na pecuária leiteira, seja na pecuária de corte, investir no TE. Com certeza. Quando a gente começa a ver os resultados a campo, dá orgulho, né, de ver o que o embrião ele pode proporcionar para o nosso cliente, para o proprietário, o salto aí entre gerações, né, uma vez que a gente consegue coletar óvulos, né, e produzir embriões de novilhas que ainda nem pariram. Então, o que a fazenda que nos fornece essa tecnologia, né, da parte da doadora, essa fazenda ela consegue nos proporcionar acesso a genéticas, né, de vacas que ainda nem pariram. Então é o que há de mais recente aí no melhoramento genético, a gente consegue ter acesso. Você que está assistindo nosso programa através do YouTube, queria te pedir uma coisa. Clique no joinha e se inscreva no canal. Isso nos ajuda muito a produzir um programa cada vez melhor e mais interessante, e especialmente para você. Presente na culinária do mundo todo, a pimenta do reino tem grande potencial de produção no país. Com critério e a técnica certa, ela pode ser bem lucrativa. Bastante conhecida e utilizada pelo brasileiro, a pimenta do reino é a especiaria mais consumida no mundo. E para cultivá-la, é preciso estar atento às boas práticas agrícolas, começando com a escolha correta da área e o preparo do solo. Um dos fatores mais importantes que deve ser considerado na escolha da área para o plantio da pimenta do reino é a textura do solo. Se o solo for muito arenoso, a água, seja da chuva, seja de irrigação, ela vai drenar muito rapidamente para maiores profundidades e vai ficar numa profundidade tal que a raiz não consegue alcançar e aproveitar essa água na hora que ela necessitar. Já se o solo for muito argiloso, as poças d'água vão apodrecer as raízes da planta, uma vez que a pimenta do reino não pode ter excesso de água. Antes do plantio de qualquer cultura, é importantíssimo que seja feita a análise do solo. Ela vai te permitir calcular a quantidade certa do corretivo para neutralizar a acidez do solo, e também ela vai permitir que você calcule a quantidade exata do adubo a ser comprado para colocar na pimenta. O solo enviado ao laboratório deve ser coletado entre as linhas e a área de coroamento da planta, sem pegar restos da adubação anterior. Essa amostra ela é chamada amostra composta porque ela é formada de 20 a 30 pontos. E depois ela é misturada para ficar bem homogênea a mistura e colocada em saquinhos plásticos que vão ser enviados ao laboratório. Essa quantidade, em torno de 200 gramas de amostra de solo, já é suficiente. De posse dos resultados das análises, um técnico deve calcular a quantidade de corretivo para fazer a calagem desse solo, além de analisar o quanto de fertilizantes cada planta vai necessitar. Para obtermos bom resultado,
A calagem deve ser muito bem feita. O calcário deve ser distribuído uniformemente em toda a área. Se for uma área onde não tenha plantio, pode ser usado o trator para distribuir o calcário nessa área. Já em áreas menores, pode ser feita a lanço manualmente. A adubação ela deve ser feita depois da reação do calcário com o solo, ou seja, mais ou menos 30 dias após a calagem. O adubo ele deve ser colocado ao redor da planta. Não se esquecer de cobrir esse adubo com restos de cultura, com material orgânico qualquer, ou até mesmo com terra, para que não haja perda dos fertilizantes. Com a área escolhida e o solo preparado, o produtor parte para o próximo passo, que é a manutenção e manejo dos plantios e a preparação de mudas. Mudas para o plantio de pimenteira do reino, ela tem que ser adquirida de viveristas credenciados, aquele que obedece todas as normas para a produção de mudas. E se você for produzir a sua própria muda, você tem que certificar de que as estacas que você vai retirar para produzir essas mudas tem que ser de plantas livres de doença, vigorosa, ou seja, muito sadia. A poda das plantas a 1 metro de altura facilita e promove o nascimento de novos ramos. E os ramos cortados podem ser aproveitados para fazer novas mudas. Como são ramos herbáceos, imediatamente você tem que colocar na água para que ele não perca a umidade e seja adequado para a gente fazer as estacas para gerarem novas mudas. Ao cortar as estacas, o produtor as coloca para enraizar, e essa produção precisa de um sistema radicular abundante. As estacas enraizadas, elas são transferidas para os sacos plásticos preto com substrato. Essas estacas, elas permanecerão para a formação das mudas por cerca de 3 a 6 meses antes de ir para o campo definitivo. As estacas são enraizadas em propagadores, que devem evitar o encharcamento do substrato para não provocar o apodrecimento das raízes. Lá, as mudas ficam entre 20 e 30 dias e depois são levadas para sacolas, onde permanecem por mais 1 mês. No processo de manutenção das mudas, você precisa usar as práticas culturais para que essas mudas elas cresçam, sejam vigorosas e com o sistema radicular bem desenvolvido. Para tanto, você precisa fazer a irrigação sem causar encharcamento para que não venha apodrecer as raízes, fazer o monitoramento de pragas e doenças, fazer a capina através da monda, que é aquela capina que você faz com a mão, realizar adubação, folhear. Assim você vai ter uma muda vigorosa, uma muda sadia e com certeza ao levar para campo você vai ter sucesso no plantio. Na semana que vem você verá como prevenir e combater os principais fungos e doenças que atacam a cultura da pimenta do reino. Antes ignorado pelo mercado têxtil, o algodão colorido vem ganhando espaço. A produção da fibra no estado da Paraíba, por exemplo, tem se tornado uma boa opção de negócio para os pequenos produtores. Os pequenos produtores da Paraíba têm uma nova oportunidade de negócio em suas propriedades: o algodão colorido. A espécie já existe há muitos anos, mas por causa das características de suas fibras, acabou sendo descartada pela indústria. Com o passar do tempo, a cultura evoluiu e hoje é vista como uma grande aliada da sustentabilidade. Hoje se fala muito nessa questão da sustentabilidade da cadeia produtiva, né? Então o algodão colorido ele tem esse diferencial, por ele já ter sua coloração própria, natural, você elimina questão de contaminação ambiental, né, na fase de tinturaria, né, de coloração do tecido, e também até a questão de economia de água, porque também você tem a questão quando vai fazer a tintura, né, do algodão, você tem que fazer vários processos de lavagem. Então, por ele já ter a cor natural, você elimina essas fases aí que tem um custo de água excessivo. E, além disso, ele tem
tem um benefício que ele é muito utilizado para a produção de roupas de bebês, né, e para pessoas que são alérgicas. Por ele não ter a questão da tintura artificial, né, química, ele tem essa pegada aí para a questão de pessoas alérgicas. Através de estudos realizados pela Embrapa Algodão, a realidade deste plantio vem sendo transformada. São anos de pesquisas realizadas nos laboratórios da entidade e, por meio do melhoramento genético, os pesquisadores conseguiram aumentar a resistência e o tamanho das fibras da cultura. Atualmente, o mercado conta com 6 variedades, em diferentes tonalidades: marrom, verde, safira, jade, rubi e topázio. Essas cultivares foram desenvolvidas a partir de cruzamentos de cultivares selvagens, né, ou importados do Peru, dos Estados Unidos, que já tinham essa coloração, porém que tinham uma qualidade de fibra ruim. Então foi transferido através de cruzamentos, né, do melhoramento genético, essa coloração para as nossas cultivares que eram de cor branca, né, e que tinham uma fibra de qualidade e que tinham uma produtividade elevada. Então, a partir disso, a partir do ano 2000, foi lançada a primeira cultivar, né, de algodão colorido. No ano passado, a gente completou 20 anos, né, do lançamento da primeira cultivar, e foram desenvolvidos ao longo desse tempo aí outras cultivares, né, hoje a gente tem 6 materiais com diferentes tonalidades de coloração. O principal objetivo nosso hoje é trabalhar desenvolvendo cultivares que sejam mais produtivas, né, e que também tenham diferentes colorações e uma qualidade de fibra até melhor do que já se tem hoje, que é um mercado cada vez mais exigente, né? Em termos de produtividade, variedades do colorido já se equivalem ao algodão branco. Com isso, o grande diferencial está no preço que o mercado paga, principalmente pensando na moda sustentável. Hoje, aqui no semiárido, existe um mercado de compra garantida, então o produtor que produz o algodão colorido, ele já planta com um contrato assinado para a venda garantida dessa pluma e geralmente já com preço definido. A maior rentabilidade do produtor hoje que produz algodão colorido é justamente pelo preço que ele recebe. Então, dependendo da negociação que se faz, ele consegue um valor, às vezes, até 50%, ou até, em alguns casos, 2 vezes maior do que seria do algodão branco, principalmente se pensando em algodão colorido orgânico. E o produtor consegue agregar ainda mais valor quando ele faz o beneficiamento e vende a pluma, tá? Porque ele pode vender tanto só o algodão em rama, que se chama aqui, né, que é a pluma junto com o caroço, como só a pluma. E ele ainda aproveita o caroço para dar alimentação para o seu animal e guardar semente para as próximas safras. Sendo mais um produto da agricultura familiar, a produção orgânica do algodão colorido se destaca no campo e ajuda a mudar a realidade das pessoas. Aqui você pode entender essa diversidade, por quê? Porque nós temos segurança alimentar para as pessoas, que nós temos aqui uma área que é certificada orgânica, com certificação participativa, através da Rede Borborema de Agroecologia. Com isso, garante a autonomia dos agricultores do seu produto, né? Isso tem sido um grande diferencial. Se produzir orgânico, se produzir com certificado e ter mercado garantido. Com isso, podemos afirmar que o algodão colorido orgânico tem viabilidade sim no semiárido brasileiro. Com o crescimento da demanda, os produtores só tendem a ter benefícios com o negócio, melhorando assim a vida das famílias no campo. Outro ponto importante desta cultura é que ela promove a alta participação de mulheres no dia a dia dos algodoeiros. O algodão colorido chegou aqui, eu não tenho a lembrança, a data, se está com 8 anos ou 7 anos que a gente trabalha com algodão colorido. Através desse pessoal que trabalha com a gente tem uma parceria muito boa. Através do pessoal da Embrapa, o COEP, são os pessoal que trabalham com a gente, a Infraer, nós somos pais de família, às vezes os filhos não trabalham, todos que não trabalham com a gente, no mínimo 1,5 hectares, porque para a gente se manter ali dentro. Quando chega dezembro é que a gente vai pegar no dinheiro, daquele lucro daquele algodão. Aí é bom pela uma parte, né? Isso que a gente espera, a gente paga o que a gente deve, alguma coisinha que fica para a gente comprar uma roupa, comprar o que precisar para dentro de casa. É muito importante. Dizer que é importante o algodão colorido para a gente Eu acho que os 40% das mulheres aqui, elas de alguma forma são envolvidas na cultura do algodão. A gente trabalhava com um negocinho assim na feira, pequeno, só para ir
E quando a gente chegou aqui, que começamos a trabalhar com a agricultura e com a cultura do algodão, mudou tudo. A gente vai ficando por aqui. Não esqueça de se inscrever no canal e clicar no sininho para ficar por dentro de tudo. Que a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo encha de bênçãos a sua vida. Feliz Páscoa e até semana que vem!